Olá a todos, eu sou o professor Ian, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje iremos falar sobre Big Data ou Big Data. Essa grande capacidade de armazenamento, né, de arquivos. Talvez alguns já ouviram falar sobre esse termo, mas a gente vai destrinchar esses conceitos ao longo da aula de hoje. Quando a gente fala de Big Data, é um grande armazenamento, né? É um conceito por trás, aonde você envolve alguns fatores, além da quantidade massiva de dados no seu computador, no seu ambiente de trabalho, né? A gente pode até dar uma olhadinha diretamente aqui no navegador, se tratando de Big Data. E tem algumas imagens, né? A gente pode observar que Big Data tem um mundo, né? É um leque muito grande envolvendo-se esse conceito, tá? Então, essa imagem aqui também é bacana, né? Desde recursos de smartphone, e-mails, planilhas, coleta de dados também, tá? Onde existem alguns termos que a gente vai ver mais para frente, né, se tratando de velocidade, variedade e capacidade de volume, né? Então interfere bastante também na sua análise, como por exemplo qual que é o tipo de dado, se é um vídeo, se é uma imagem, qual que é o volume, se é megabyte, gigabyte, ou se a velocidade é relacionada em tempo real ou não. Tá? Então é um assunto bem bacana, tem bastante coisa para a gente aprender. Bom, então se tratando aí de Big Data, a gente tem um conceito e a gente pode tratar diretamente esse conceito da seguinte maneira. Então podemos dizer que é um conceito, né, com foco no grande ou na grande capacidade de armazenamento de dados. E aí envolve outros conceitos, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Que é se falando de velocidade, né, desses dados, volume, tá? Bom, etc. Não vou colocar tudo, pois a gente vai ter o estudo realmente desses conceitos aqui, tá? Então, quando se fala em Big Data, temos esse conceito na capacidade de armazenamento de dados. Mas por que é importante, né, gerar capacidade de dados massivos? O mundo hoje em dia, né, ele gira em torno do armazenamento. Então tem um exemplo bem bacana que eu sempre gosto de utilizar, né, com alguns alunos, na verdade com todos, né, onde a gente pode entender da seguinte maneira. Então vamos imaginar que você, deixa eu fazer um círculo melhorzinho aqui, você tem pequenas informações e essas informações a gente vai trazer para o mundo real para ficar um pouco mais fácil de entender. Então vamos supor que isso aqui sejam laranjas. Essas laranjas, né, a gente tem uma certa quantidade. A gente tem uma certa quantidade aqui. Essa quantidade de laranjas, o acúmulo dela vai nos dar um resultado, né? Se você espremer, né, todas essas laranjas, vai te dar um resultado que a gente pode entender como se fosse o suco da laranja, né? Então um exemplo bem simples, né?
onde fica fácil de memorizar. E o que isso tem a ver, professor? Bom, se as laranjas são a parte essencial, podemos dizer então, comparar as laranjas como dados. Então aqui as laranjas são os nossos dados. E aqui o suco a gente pode considerar, né, de forma que você espremeu, né, esses dados. Temos as informações. Então temos as informações. Onde essas informações é um conjunto de dados. Professor, ainda não entendi, não ficou muito claro. Bom, temos aqui um exemplo bem típico, né? Então, quando você pergunta para o indivíduo, por exemplo, o nome, o endereço, a idade, a altura, tudo isso aqui são dados que você vai obter de uma pessoa. Então, de forma geral, né, temos aqui os dados. E esses dados, separadamente, vão virar o quê? Uma informação da pessoa, né? Então, o conjunto dos dados. Acho que agora ficou um pouco mais claro, né? Então, temos aqui a informação da pessoa ou do indivíduo. Bem simples, né? Não tem segredo. E já que a gente sabe então agora o que é dados, o que é informação, qual que é a importância relevante desse conceito? O mundo hoje, né, é um meio digital, né? A gente evoluiu aí tanto para chegar no nível da indústria, né, que a gente chama de 4.0. Então essa imagem aqui também é bem bacana, né? Que mostra um pouco da evolução. E essa evolução está diretamente ligada a esses conceitos, né? Onde a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor a visualização, onde a gente teve a indústria 1.0, né, que era mecanismos, TA, força a vapor, em meados de 1784. Depois a 2.0, né, 1870. Então aqui já era uma produção em escala, linhas de montagem, utilizava-se o conceito de eletricidade e combustão. A indústria 3.0, onde a gente utiliza-se já um pouco da automação, juntamente com a robótica, computadores, internet, eletrônica, né? Os famosos braços mecânicos que a gente tem nas montadoras. Então foi uma evolução de acordo com a tecnologia disponível na época, os recursos e o conhecimento da sociedade. E aí a gente agora passa para a indústria 4.0, né, que é o atual que a gente tem hoje, que é voltada para sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes, redes inteligentes, inteligência artificial, e esse tipo de sistemas cibernéticos, inteligência artificial, só é possível por conta desses dados. Tá? Então a indústria 4.0 acontece graças a esse recurso. Mas por que graças a esse recurso? Pois quando você tem um código, esse código ele precisa ser alimentado, né? Então vamos pegar um código, por exemplo, né, uma linguagem que a gente conhece, chamada Python. Então se você tem códigos escritos, por exemplo, em Python, ele vai ter uma função esse programa. Opa. Deixa eu voltar aqui. Tirar isso aqui, pronto.
E a função desse programa está diretamente ligado a essas características, né, de inteligência artificial e sistemas cibernéticos. De qual maneira? Você pode treinar um programa, né, de modo que ele vai aprender com dados relativamente reais do mundo real. Então vamos, por exemplo, colocar um exemplo aqui para ficar mais claro, de uma planilha. Então vamos lá. Eu vou utilizar um recurso aqui online também, né, de computação em nuvem, que é uma planilha, né, o Google Planilhas em branco, que aí vai ficar um pouco mais claro. Então vamos supor que temos aqui uma empresa, vamos chamar ela de Tech Ian, um nome bem simples, tá? Só para exemplificar. Ou IA Informática, acho que é mais viável, né? IA Informática. E aí eu quero fazer, por exemplo, uma projeção para me melhorar o meu rendimento, né, da minha loja ou da minha empresa. Então podemos, por exemplo, colocar aqui mês a mês. Então, um exemplo bem simples, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Vou colocar aqui em maiúsculo mesmo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, por exemplo. Vamos ver se ele me permite copiar esses recursos. Copiou, perfeito. Recurso do próprio Google Planilhas. E aí eu tenho, por exemplo, o número de clientes na loja, né? Então vamos colocar aqui, ó. Tá? Vamos voltar. Só pra gente ver aqui. Bom, pessoal, só teve uma desconectou aqui. Foi uma questão de internet, mas já voltamos. Vamos continuar então a linha de raciocínio. Então vou colocar aqui já diretamente clientes, tá? E esse cliente seria mais a quantidade no mês, tá? Então vamos supor que em janeiro foram 50, em fevereiro 35, 60, 80, 90, 45, 100, 150 clientes, 90, 65, 98 e em dezembro 35. Bom, a gente pode colocar de forma aleatória, tá? E acrescentar mais coisas, né? Aonde eu quero chegar? Baseado nos dados que você tem da empresa ou qualquer setor, quanto mais dados, melhor para se ter uma análise, tá? E aqui a gente pode colocar, por exemplo, números de promoções ou diretamente promoções também, né? Então vamos supor que em janeiro tivemos 5 promoções, 3, 6, 8, 9, 4, 10, 15, 9, 6, vamos colocar 10 também, e aqui 3 promoções. E aí você já começa a ter uma análise um pouco mais estatística, um pouco mais apurada, né? Então aqui a gente já pode entender, por exemplo, eu coloquei de forma proposital, né, que o número de promoções de cada mês na minha empresa equivale a uma dezena do número de clientes.
E esses clientes pode ser como clientes que passaram na loja e compraram algo. Então, se foi 5, 50 clientes compraram, né? Com 5 promoções de 5 produtos diferentes. 3, 35, uma média aí de margem de erro de 5, 6, 60, né? Então, esse tipo de dados, ele pode me dar uma projeção futura. Por exemplo, então quer dizer, se eu fizer, por exemplo, uma promoção envolvendo mais ou menos 20 produtos em promoção, seguindo essa linha de raciocínio, eu vou ter 200 clientes que vão comprar alguma coisa na minha loja, na minha empresa. Então isso é uma projeção baseado nos dados. E claro, isso aqui feito com programação envolve um sistema inteligente onde você alimenta esse sistema com esse tipo de dados. Claro que tem dados um pouco mais complexos também, mas que vai resultar no quê? Dependendo do que você utiliza, o que você utiliza aqui para abastecer o seu programa, o seu código, a saída do programa vai te dar uma projeção. E essa projeção seria, por exemplo, baseado então em 20 promoções, você teria 200 clientes. E aí você pode alterar, né, esse valor. Então vamos colocar aqui, ó, promoção e aqui o número de clientes. Eu estou utilizando aqui a planilha, mas é só para ilustrar, tá? Como se fosse um programa, para não ficar algo muito complexo. E aí a gente pode alterar, né? Você pode colocar uma fórmula também, né? Como se fosse a programação em si, né? Então o número de clientes vai ser o quê? A gente pode colocar aqui que o número de clientes é o número de promoção vezes 10. E aí então o programa ele vai ficar um pouco mais inteligente, né? Claro que isso aqui é uma planilha, então vamos supor, se for 50, a média de clientes comprando é 500. Se for 80 promoções, 800 e por aí vai indo, né? Se for 6 promoções, 60. Então, essa é a importância dos dados. É você gerar um resultado que te proporciona isso aqui. Uma empresa ela não pode simplesmente chutar resultados, previsões ao longo do ano ou ao longo do mês, tá? Existe todo um estudo por trás e esse estudo envolve o quê? Puramente dados, puramente dados. ah, e esses dados a gente precisa saber o que fazer com eles. Pois se eu pego esses dados, jogo numa planilha, jogo em um programa e não sei de fato como tratar eles, fica um conceito um pouco abstrato, onde a gente tem a informação, porém a partir da informação você não vai ter um resultado concreto, né? Então precisa de um toque a mais. Deixa eu pegar então esse conceito aqui, né? Eu fiz como planilha, mas equivale aí também como se fosse uma programação, né? Resumindo a questão de programa, né? Então a gente tem dados, né? E a partir desses dados a gente tem os resultados possíveis, né? Graças aí a métodos como se fosse, claro que isso aqui não é uma inteligência artificial, tá? Mas podemos encarar como se fosse. Tá? Mas se falando
Big Data é um conceito mais amplo, né? Então, Big Data é um volume massivo maior dessas informações. Então, aqui são poucas informações, né? E essas informações elas podem ser tratadas diretamente com ciência de dados. Então, a gente tem esse conceito, né, de ciências de dados um pouco mais presente hoje. Então, a ciência de dados, a gente junta áreas da informática, né, da matemática, da estatística, para resolver os nossos problemas. Não veio a imagem, acho que eu não copiei, né? Deixa eu ver. Copiar a imagem. Vamos ver se vai vir. Aí veio a imagem. Tá? Então é diretamente ligado nesse conceito. Né? Tudo isso aqui se resume, né? Tanto esses dois conceitos, né? Deixa eu juntar um pouquinho aqui. Né? Então esse conceito aqui se resume em ciências de dados. Então a ciência de dados a gente utiliza computação, a gente utiliza programas, pesquisas, matemática, softwares, né? E ele te dá um resultado. E daí surgiu esse termo, né, de Big Data. Então, você ter um pouco de informação, bacana. A ciência de dados ela resolve esses problemas. Mas se tratando de Big Data, é um acúmulo muito maior. Tem um exemplo bem bacana que eu utilizo com as turmas também, que é referente a Netflix, né? Ou, por exemplo, o Instagram. Se vocês repararem, quando se trata da Netflix, é um público gigantesco. Né? A gente tem aí inúmeros usuários com a Netflix e cada usuário ele vai ter um login, podendo ter vários pontos diferentes. Então esses dados aqui, eles são indicados para catálogos de filme, né? Vamos pegar uma imagem aqui. Deixa eu ver o catálogo. Só para ilustrar um pouco, tá? Pode ser essa imagem um pouco mais antiga, mas não tem problema. Alguns já devem ter reparado que, baseado-se nos filmes que você assiste na Netflix, como por exemplo ação, terror, suspense, a plataforma ela te indica determinado filme. Então, se você assiste filmes de ação, ela vai te indicar um determinado filme de ação. Se você assiste filme de terror, a plataforma vai entender e te indicar um filme de terror. Suspense, a mesma coisa, né? Vai te indicar um filme de suspense. Só que essa tecnologia vai muito mais além do que só indicar filmes. Então é comum você ver uma capa, né, de um programa, de um filme na Netflix. Não sei se vocês já repararam, né? Vamos ver aqui a Netflix Dark, que é uma série, né? E aí você tem a capa de diferentes maneiras, né? Então, ora você vai ver na Netflix essa capa. Deixa eu tirar isso aqui.
ver se a gente consegue de novo. Então, ora você vai ter esta capa, que é a mesma série, ora você vai ter outro modelo, né? É claro, depende muito também da temporada, né? Mas sempre percebam isso. A Netflix ela modifica as capas, né? E a capa chama a atenção. Então vamos supor que é uma série nova e ela quer te indicar essa série. Então, se você é uma pessoa que assiste muito filme de suspense, ela vai te mostrar uma capa que proporciona esse tema de suspense. É só exemplo aqui, tá? Se você gosta mais de ficção, terror, ela vai te indicar uma capa que proporciona isso, tá? Então, são conceitos interessantes, né, da própria Netflix, baseado nos dados coletados daquilo que você visualiza e assiste na plataforma, tá? Então, é com base nos seus dados. A mesma coisa acontece em alguns outros sites, né? Baseado no que você faz, ele te indica algumas coisas também. Então, é um recurso voltado para a inteligência artificial. Outro exemplo claro, né, é o Instagram. Então, o Instagram, baseado no que você visualiza, no que você curte, a tendência é que aquele conteúdo apareça para você frequentemente. E aí tem até uma opção lá de você colocar que não tem interesse, a mesma coisa no YouTube, né? No YouTube ele te indica vídeos de acordo com aquilo que você assiste. E isso tem que ser de uma maneira não tão rápida, né? Porque eles têm que fazer uma análise. Então, cada filme, cada opção, você vai ver durante o dia, a semana. O algoritmo por trás vai identificar isso e vai gerar um resultado que vai chegar até a sua tela. Em outros casos, a gente precisa de um pouco mais de velocidade, né? Se tratando aí de, dependendo do recurso, né? Segurança, cartão de crédito. Então, se você precisa, por exemplo, checar alguma coisa, alguns dados para validar uma compra, tem que ser muito mais rápido, né? Para evitar determinado tipo de fraude. Tá? Então, a gente tem alguns conceitos que envolvem isso. Né? Então, o que seria? Vamos digitar aqui. Podemos considerar, então, como recursos fundamentais, né, da Big Data, velocidade, volume, isso falando-se de dados, tá? Variedade, veracidade e valor. Né? Então, esses tópicos aqui impactam diretamente, né, no que fazer com esses dados. Então, a gente vai ver um pouquinho agora do que significa aí cada termo. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Bom, vamos inserir diretamente aqui texto, deixar assim mesmo. Vamos falar então do primeiro até o último, falando de velocidade, né? Então, em alguns casos, né, eu já modifico de lugar, né? A checagem, né, a utilidade ou processamento de dados necessita, deixa eu
colocar para cá agora, porque tá bem ruim, né, de visualizar. Aí. Então, em alguns casos, o processamento de dados necessita ou precisa, tá, ser em tempo real. Então, para evitar problemas, e aí esses problemas a gente pode colocar como se fosse roubos, né? Roubos, transações diretas, né? Ou compras. Então depende muito. É claro que você está falando de dados massivos, né? Então imagina quantos clientes você possui em um determinado banco para fazer análise desse dado. Então tem que ser em questão de segundos. E o que, que vai interferir diretamente? A qualidade do software, da plataforma, né? Então velocidade a gente necessita, tá? Então roubos e compras se resume a, por exemplo, antifraudes, né? Então vamos colocar aqui um asterisco como fraude, né? E aí fraude, você às vezes utilizar segundos não é suficiente, né? Sei lá, vamos colocar aqui, ó, 30 segundos, às vezes pode te dar um problemão, tá? Dependendo aí do que você se trata, né? Do que você está tratando. Bom, e falando agora de volumes, o que a gente pode identificar de volumes? Bom, volumes a gente pode fazer uma análise, por exemplo, né? Análise de conteúdo baseado em um determinado momento. Então, análise de conteúdo baseado em um determinado momento, como por exemplo, a gente pode colocar aí o Twitter, né? Então, com o Twitter, as pessoas estão o tempo todo digitando, né? Colocando lá os seus textos na plataforma em tempo real. Esses dados, através de texto, ficam armazenados. E aí você pode fazer uma análise, por exemplo, que a gente chama de sentimento, né? Então, sentimentos ou sentimental. E a partir dessa análise, você consegue, por exemplo, entender como está determinado político, né? Ou estado da política. Ou a gente tem um exemplo aí de países, né, em conflito, e você consegue fazer uma análise, por exemplo, de uma determinada pessoa baseado no conjunto de tweets digitado pelos usuários ao longo do mundo. Mas como é feito isso, professor? Você consegue analisar, por exemplo, um texto com um programa e identificar as palavras? Exatamente isso, né, que a gente chama de semântica, tá? E aí você consegue fazer essa análise sentimental pertinentes a esse conteúdo, né? Então, por exemplo, pertinentes no ramo da política, né? Política. A gente pode ter também a questão de conflitos, né? Conflitos. E aí, dependendo da escala, você vai ter, por exemplo, gigabytes, terabytes de conteúdo. Então é muita coisa para ser analisada, né? Se tratando de volume. A mesma coisa, você pega uma plataforma online e essa plataforma online tem inúmeros clientes.
baseado nas compras dos clientes, você pode enviar promoções de acordo com o tipo de conteúdo, produto que tal pessoa compra. Então isso é legal também, envolvendo aí volumes. Agora falando de variedade, né? O que seria a variedade? Diversas fontes, né? E essas fontes a gente pode considerar como próprio arquivos ou tipos de dados, tá? Vamos colocar como tipos de dados, né? E esses tipos de dados, eles vão te fornecer o quê? Um estudo mais completo, né? Então, ao invés de você ter, por exemplo, somente textos, você pode ter o quê? Imagens, né? Você pode ter áudio também. Então, a variedade de dados, né, te dá um resultado melhor, né? Então, diversas fontes, tipos de dados. Que contribuem ou que... Como é que a gente pode colocar? Diversas fontes, tipos de dados que completam, né, as informações. Depois a gente organiza melhor isso aqui, né? Então, se tratando de variedade. Bom, e agora se tratando de veracidade, né? O que que a gente pode entender? A confiança, né? Então, o que que a gente precisa falando de confiança nesses dados? Filtrar as informações, e a partir de filtrar as informações, você pode aumentar a capacidade do seu dado. Vou colocar aqui. Então, confiança dos dados, filtrar as informações, aumentar a capacidade dos seus dados. Aumentar a capacidade falando de potencial, tá? Então, imagina, né? Se uma empresa ela utiliza dados que não são concretos, dados reais, possui alguma informação diversificada, que não faz sentido, algum dado errado, você vai ter problema no resultado final, que é a sua previsão. Então a gente precisa ter a veracidade dos dados, né? Claro que às vezes você não vai ter 100%, né? Dependendo da onde se aplica, mas o ideal é que a gente tenha aí 100% de veracidade desses resultados, tá? Bom, e agora a gente tem aqui a questão de valores, né? Então vamos lá, tratando de valor. Seria então o processo final, né? E esse processo final é o que? A representação dos dados. E cada dado, dependendo do que ele mostra pra gente, você vai ter o que? Uma tomada de decisão. Deixa eu aumentar que já está bem ruim, né? Às vezes a gente está digitando aqui errado. Deixa eu ver. Processo final, representação dos dados. Então, a tomada de decisão, né, que foi o exemplo que a gente utilizou com aquela planilha, né, o que fazer com os dados. Então, é o valor, qual é o valor que você tem com esses dados, né? Então, a gente pode utilizar para a tomada de decisão, a gente pode gerar novos
produtos também, né? E previsões, né? Que envolve as tomadas de decisões de determinada área do seu produto. Então, resumindo, né? Quando você fala de Big Data, uma grande capacidade de armazenamento, independente se é em nuvem, se é em desk, na máquina, né? A gente tem que ter uma velocidade apropriada a cada situação. Então, se for se tratando, por exemplo, de plataformas, Netflix, YouTube, pode fazer o processamento e depois te mostrar um resultado, até porque o usuário vai utilizar todos os dias aquela plataforma, mas em alguns casos, por exemplo, roubo, compra, né, que é fraudes, 30 segundos já seria muito tempo, então teria que ser um pouco mais rápido esse processamento de dados. Volume, então, quanto mais dados você tem, mais fácil fica a análise, né? Então, o conteúdo que você possui, às vezes você tem que pegar mais informações daquela área para te dar um resultado um pouco mais próximo do real daquilo que você tem. Então, a gente utilizou o exemplo do Twitter, né? Você pega a opinião das pessoas, né? O pessoal digita tanto para o lado positivo, negativo sobre um determinado político, exemplo, conflito ou algum tema em específico, analisa lá a questão de megabytes, gigabytes, terabytes de informações para fazer uma análise, até mesmo uma pesquisa, tá? A variedade, então, você tem que ter diversas fontes ou tipos de dados que complementam ou que completam as informações. Então, texto, imagens, opiniões, planilhas, tudo isso juntando, a sua análise fica melhor, né? Se tratando de Big Data, você não pode limitar o seu conteúdo a, por exemplo, somente informações textuais, tá? Vale lembrar que todas as informações, independente se é texto, se é imagem, se é vídeo, se é áudio, isso é para o entendimento humano. A máquina, ela vai entender como um conjunto de instruções, né? Tudo de forma binária, zeros e um. A veracidade, então, dos dados, né, que é a confiança dos seus dados, né, da onde veio, né, então você precisa filtrar essas informações, às vezes tem discrepância, um dado muito mais distante de outros, mas a gente precisa ter esses dados. Você simplesmente não pode eliminar um dado porque ele difere muito de um outro resultado, pois se ele for um resultado real, ele faz sentido naquela pesquisa, tá? E temos também o valor daquele dado, o valor daquela informação, o que ela pode proporcionar. Então, se você não sabe como utilizar esses dados, né, fica algo um pouco simbólico que não te traz resultado nenhum. Então, vamos imaginar uma rede grande de supermercado que possui inúmeros clientes, inúmeros dados, provavelmente pode ter informações do que determinada família compra ao longo do mês, verifica os produtos mais vendidos, a partir desses produtos mais vendidos, pode lançar uma promoção que vai alavancar as vendas naquele determinado mês ou naquele determinado ano ou em determinada época do ano também, tá? Então tudo isso impacta aí falando de Big Data. Vamos arrumar isso aqui então agora, né? Tá um pouco bagunçado. Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui, cadê? Deixa eu selecionar. Pôr um pouquinho para cá. Isso aqui eu já posso trazer. E aí a nossa análise, né? Então ficou certinha de acordo com cada conteúdo, né? Volume, variedade, veracidade e valor, né? Então esses são os nossos tópicos.
deixar um padrãozinho aqui, né, professor Ian? Pronto. Então, bastante coisa a gente viu até agora. Bom, vamos lá. Bom, feito então toda essa análise, a gente tem o funcionamento, né? Então, a mágica, né? Como que ela acontece? Vamos colocar para cá. Falando assim, né, é bem simples, né? Mas a gente consegue, depois que você tem toda essa capacidade de armazenamento, existe o processamento, né? Na verdade, antes a gente tem o armazenamento, o, o armazenamento e o processamento desses dados, visto que por se tratar de dados, né, o computador ele entende perfeitamente o que é isso, né, tanto armazenar e processar um número massivo de dados. E esses dados eles podem ser utilizados em diversas plataformas, né? Então são utilizados, né, em diversas plataformas e não somente plataformas, mas também quando eu falo plataforma é hardware e software, tá? Tanto na parte lógica quanto na parte física. E aí vai de cada pessoa, empresa, né, utilizar uma determinada ferramenta, né, para isso. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Hadoop, né, que é uma ferramenta. Hadoop aqui é com dois Os. Opa, eu coloquei com 2D. Hadoop. Né? Então tem a ferramenta, tem o site aqui também, né? Ó, ele é uma plataforma de software, né? Então é processamento de grande volume de dados. Pode ter falha? Pode, né? Mas é uma grande ferramenta aí que o pessoal utiliza. Exemplo aí do Hadoop. Temos outras não voltada, né? Tem o Spark, né? Deixa eu ver se é Spark. O Spark também, a mesma coisa, ó. Já é um framework, né? Código-fonte aberto, né? Aqui é mais para cluster, né? Também. Temos aqui a função, né? O pessoal coloca a Big Data, né? Grande conjunto de informações. É uma ferramenta um pouco mais completa, né? Que ele envolve outros conceitos, né? Então você tem como integrar, por exemplo, Hadoop, MySQL ou MySQL, né? Postgre, entre outras coisas, MongoDB também, né? Então é uma ferramenta um pouco mais elaborada. Eu vou colocar ela de forma separada. Em um outro momento a gente pode ver essa interação de dados, tá? Temos exemplo aqui de MongoDB também, né? Puro processamento de dados também. Então, quem um dia pretende ir para essa área, né, de dados, arquivos, ciência de dados, vai ver um pouquinho de inteligência artificial, vai ver um pouco também de matemática, estatística, tá? Uma coisa leva a outra, né? Então esse funcionamento aí, essas ferramentas estão sendo utilizadas por diversas empresas. Professor, tá, mas existe a necessidade de se utilizar então realmente de fato Big Data, todo esse conceito? Sim,
né? A Big Data, por mais que é um armazenamento massivo, processamento de dados e informações, facilita a vida de todos, né? Então, algo que a gente demorava cerca de anos para realizar, né? No caso, por exemplo, contagem de pessoas de uma cidade. Com armazenamento de dados, a gente pode fazer isso em instantes. Antigamente, você demorava às vezes uma década. Decodificar genoma humano demorava décadas. E hoje a gente consegue fazer isso em um determinado tempo, não sei se realmente minutos, horas, né? E aí a gente consegue fazer essa análise, né? O próprio exemplo também de vírus, né? Você entender um vírus, tratar, gerar uma vacina, né? Anticorpos, tudo isso, graças ao número grande de informações. Então imagina uma empresa que cuida desse setor da saúde, armazena os seus resultados concretos, né? E aí a gente volta para essa parte aqui, ó, onde os dados a serem armazenados tem que ter uma boa velocidade, tratando de plataforma, uma boa quantidade de volume, variedade, dados distintos, veracidade, né? Os dados concretos, reais, e o valor que a gente pode fazer com aqueles dados. Então, uma empresa armazena os seus dados em um banco de dados, uma outra empresa em conjunto armazena os seus, e aí você tem uma análise desse montante de dados de ocasiões, setores diferentes, né? Então é possível fazer isso? É possível. Voltado para o lado humano, daria muito trabalho, né? A pessoa analisar uma porrada de dados, entender, não dá. Então por isso que existe aí, né, o nosso termo, que é a indústria 4.0. Então, sistemas cibernéticos, inteligência artificial, já cuida disso para nós, seres humanos, né, para entender todo esse recurso. E algumas também realizam essas funções baseado nos seus interesses, né? Então, shopping, mais uma vez, rede de supermercado, né? O pessoal pode utilizar esses dados de forma que vai interessar a eles para aumentar o número de vendas também, né? Então, essa área de ciências de dados é um conjunto, né? Você pode tanto trabalhar como cientista de dados, né? Você pode trabalhar como engenheiro de dados, porque existe o tratamento dos dados, depois existe o que fazer com esses dados também. Então, uma coisa leva a outra, mas sempre a ideia final se resume ao quê? Pegar essas informações, igual a laranja e o suco, né, os dados e a informação, até chegar num resultado final, que é o processamento. Tomar decisão dentro de uma empresa, fazer alguma previsão de vendas, gerar novos produtos, né? Eu até recomendo algo que não é diretamente ligado, né? Mas é interessante, um livro, né? Que é Poder do Hábito. E aí ele trata um pouco de forma paralela também esses assuntos, né? E comece a pesquisar mais sobre ciências de dados. Recomendo partir para uma linguagem de programação também, tá? A gente tem o exemplo do próprio Python, que é interessante para entrar. Isso aqui é o futuro, né? Na verdade já é o presente, e o futuro, pois tudo vai ser baseado em dados concretos, tomadas de decisões, carros autônomos, internet das coisas, né? Então uma TV hoje em dia já possui internet, esses recursos, né? Eu até brinco, já já liquidificador também vai ser interligado na internet. A gente tem plataformas aí, Arduino, automação de uma casa também. Então é um tema muito abrangente, né? A gente pegou aqui os conceitos mais simples, conceitos mais básicos, né, para exemplificar. Então, resumindo, né, o que é Big Data, um exemplo na prática de previsão, né, que você pode ter utilizando uma planilha,
a evolução da indústria. Aqui já passa um pouco a carga, né, o processamento para o computador se virar e realizar toda essa tomada de decisão, processamento de dados, algumas plataformas que a gente tem aí no mercado, alguns exemplos. Tudo isso se resume à ciência de dados, então a gente tem ciências da computação, programação, aprendizagem de máquina, matemática, estatística, entre outros, né, Deep Learning também, que não tem aqui, mas entra. Tá? Então, um conceito bem legal. E os dados, né, o mais importante, você precisa ter esses 5 passos se tratando de Big Data. E aí cada passo foi explicado, né, pra gente. Tá? E aí o funcionamento, para fechar, né, armazenamento e processamento desses dados. Então algumas ferramentas, né, voltado aí para programação, processamento, armazenamento, facilita a vida do usuário, né, e realiza de forma automática. Claro que quanto maior a quantidade, né, o volume de dados, mais demorado. E você precisa também aprender a utilizar essas ferramentas, tá? Através de cursos, tutoriais, né, na internet, mas forma aí uma rede bem bacana, tá? Não necessariamente você vai trabalhar com todas essas áreas. Você pode escolher uma ou duas e entrar diretamente, tá? Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje é isso, tá? Termina por aqui. Espero que você tenha gostado, entendido esse conceito de Big Data, que envolve também dados, ciência de dados, entre outros fatores. Até uma próxima aula. Valeu, tchau, tchau.